Olá, meu nome é Gabriel Suncio, sou estudante de administração da Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa, e estou aqui para apresentar um trabalho efetuado junto ao PIBIC CNPq, intitulado de Fatores Individuais como Determinantes da Inovação sob a Perspectiva da Atuação de Pesquisadores no Desenvolvimento de Empresas Acadêmicas de Biotecnologia. E tem como primeiro autor eu, como orientador, o professor Rodrigo Gava, e como pesquisadora voluntária, a doutoranda Nayara. A inovação tecnológica é um importante acontecimento em que muda os processos produtivos através da disrupção, ou seja, a destruição criativa dos processos que se ali tem e substituição por um novo, melhor e diferente, certo? Então, além disso, ela agrega tecnologia e complexidade ao tecido produtivo de uma nação e por isso ela se mostra muito importante. Se tem na literatura a figura do agente empreendedor. Essa pesquisa entende a importância do papel da universidade enquanto produção de tecnologia, já que se tem nela a pesquisa científica. A universidade, a partir, por exemplo, de pesquisadores que descobrem uma nova tecnologia e assumem essa caminhada, esse papel de agente empreendedor, elas conseguem colocar a inovação na sociedade dessa forma. E é muito importante isso até para justificar investimentos na universidade que sempre está sob ameaça. Sobre essa perspectiva, essa pesquisa tem o objetivo de analisar os fatores individuais associados à atuação do pesquisador em uma dinâmica de desenvolvimento de empresa acadêmica, especialmente diante de estágios críticos caracterizantes dessa dinâmica. A literatura utilizada para essa pesquisa versa sobre a dinâmica de inovação, o papel empreendedor dentro das dinâmicas de inovação, a noção de universidades empreendedoras que vão inserir essas tecnologias no mercado e dando ênfase a um papel que muitas vezes fica meio que ignorado ou não tem tanta importância para a literatura, que é o papel do pesquisador dentro dessa dinâmica. E a dinâmica específica que sustenta essa noção do pesquisador enquanto empreendedor é a spin-off acadêmica, que é quando uma descoberta dentro das pesquisas do pesquisador se transforma em um produto chegando até a sociedade. Alguns autores sobre esses pontos que a literatura trata é justamente na área da inovação, o Schumpeter e o Lundvall, na área do empreendedorismo acadêmico, Etzkowitz e o Perkman e Walsh, na área dos determinantes individuais, o Heckert, e na área das conjunturas críticas, Vohora. E nasce da noção de que, diante de conjunturas críticas, ou seja, estágios de difícil superação numa dinâmica de surgimento de spin-off acadêmica, existem características individuais que são determinantes para o sucesso dessa dinâmica, né? E não têm sido estudadas. Então, a nossa pesquisa ela nasce dessa problematização, desse gap na literatura, que é o quanto essas características são determinantes ou não, e quais características. Para alcançar o objetivo geral, temos alguns objetivos específicos. Um deles foi validar entre os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de empresas acadêmicas os fatores individuais identificados na literatura, né? E para isso a gente usou de uma coleta de dados via questionários, tentando medir a concordância dos pesquisadores com algumas assertivas que diziam respeito às características individuais. Esses dados coletados iam ser submetidos à análise de componentes principais para tentar reduzir os dados coletados numa menor quantidade de variáveis e assim aumentar a adequação da amostra à realidade estudada. Em agosto de 2021, 8 homens, 2 mulheres, e acerca das áreas de atuação da spin-off, teve 7 na área de saúde humana, uma na área de agricultura, uma na área de saúde animal e uma na área de... Após validar as características individuais importantes para a dinâmica de desenvolvimento da spin-off, a gente quer entender como elas se mostram frente às conjunturas críticas, aos estágios difíceis de superação. E para isso a gente fez entrevistas primárias, semi-estruturadas,
com esses pesquisadores, né, e submeteu a transcrição dessas entrevistas à análise de conteúdo, procurando ver como se mostrava essas características nas categorias que a gente colocou, né, e foram realizadas 6 entrevistas de junho a agosto, com duração média de 1 hora e 4 minutos por entrevista, sendo que 4 eram a área da saúde humana, uma da saúde animal, uma da agricultura, 5 homens. As conjunturas críticas ou os estágios a serem superados são esses. O reconhecimento do problema, quando ele consegue identificar que a tecnologia dele resolve um problema na sociedade. O comprometimento empreendedor, quando ele consegue novos conhecimentos para conseguir aplicar essa tecnologia. A credibilidade do empreendimento, quando ele consegue superar desconfianças para conseguir investimento. E a sustentabilidade, quando ele atinge a possibilidade de se operacionalizar e ter retornos sustentáveis. E aí a gente vai tentar ver essas características individuais frente a essas conjunturas críticas, né? E essas características individuais se dividem em 4 grandes grupos: capacidade de rede, experiências anteriores, produtividade e excelência científica e motivações pessoais. Como resultado da análise quantitativa, a gente tem os seguintes dados, né? A análise ela se mostrou adequada à realidade estudada porque passou no teste de Bartlett na medida que o valor P é menor que 0,001 e o valor do teste de KMO deu 0,5, que considera a análise aceitável. E aí fez-se a rotação Varimax para entender a relação das variáveis com os componentes principais e entre si, né? E aí a gente pôde enxergar que são 4 componentes principais, onde o primeiro acumula 28,5% do total da variância, o segundo 26% do total da variância, o terceiro 15,9% e o quarto 11,7%. E ainda destaque-se que a variável relação com atores não acadêmicos apresentou correlação negativa com o componente 3. Então ela pode ser removida da análise, o que já ajudou a refinar as. A análise de conteúdo qualitativa teve os seguintes resultados. Diante da primeira conjuntura crítica, reconhecimento da oportunidade, o senso de responsabilidade social foi muito importante para que o pesquisador se identificasse essa possibilidade, porque eles falam que atender ou resolver um problema da sociedade é muito importante, e por isso eles conseguiram reconhecer essa oportunidade. A interação nas redes pessoais para reorientar a visão do pesquisador, a relação estabelecida com o mercado para identificar tendências, a busca por reconhecimento pessoal para ingressar nessa dinâmica, né? A visão de que conseguir ter sucesso numa spin-off acadêmica é algo que traz uma notoriedade, e a busca por benefícios adicionais foi caso de um pesquisador só, que ingressou nessa para conseguir dinheiro. E aí, o que sintetiza bastante essa conjuntura crítica é esse trecho: eu fui surpreendido pela necessidade de atender uma necessidade. A segunda conjuntura crítica foram majoritariamente sacrifícios pessoais e financeiros que foram importantes para a superação dela. Então, assim, o pesquisador que dedicava tempo para a indústria e para a academia não dedicava para a sua família. Isso foi algo que foi importante, apesar, né, da gente não fazer uma avaliação se é positivo ou negativo. Os sacrifícios financeiros, então, para superar essa fase, o pesquisador se endividava, né? Além disso, os conhecimentos mercadológicos e a capacitação gerencial também foi importante. E a frase que resume é: não tem start se você não tem dinheiro. Então, o que você faz? Você se endivida. A terceira conjuntura crítica, credibilidade de empreendimento, foi superada principalmente pelo contato pessoal do pesquisador com pessoas nos órgãos financiadores, empresas, investidores privados, enfim, interação nas redes pessoais, além da excelência e produtividade em pesquisa científica, né, para dar essa garantia através do Lattes. E a experiência de carreira, ou seja, as universidades que ele estudou, o curso que ele fez, o doutorado que ele escolheu, enfim. A frase que sintetiza essa superação é: quantos pesquisadores você conhece que o cara é de primeiro mundo, mas a pesquisa não vai para a natureza? Por quê? Porque ele está preso dentro do laboratório, lá você não faz negócio. Então, as interações fora desse laboratório é importante. E a questão da sustentabilidade não teve características individuais importantes para alcançar ela, porque nenhum dos pesquisadores alcançou ela. E a frase que resume essa conjuntura crítica, a análise dela foi: eu confesso para você que até hoje eu só tomei prejuízo. Até hoje não me deu nenhum centavo, eu só coloquei dinheiro, dinheirada. Por fim, as considerações finais são as seguintes, né? As características individuais apontadas pela literatura, elas são, sim, relevantes para o sucesso das spin-offs acadêmicas estudadas, e destaca-se principalmente 2: a interação nas redes pessoais e o senso de responsabilidade social. E ainda assim, a gente deixa a indicação para que seja realizada mais pesquisa nessa área, para refinar e adequar essas características individuais à dinâmica das spin-offs. Com isso, eu deixo meu agradecimento pela atenção e me disponibilizo nesse meio para quaisquer dúvidas, principalmente na área de inovação tecnológica,